Olá, querido, é um prazer novamente estar com você nesta manhã, ou talvez nessa tarde, não sei qual horário que você vai assistir esse vídeo. O fato é que aqui estamos para estudar a palavra do Senhor. E a lição da Escola Sabatina de hoje traz o título Ritual e Sacrifícios. Veja, o texto base que eu quero ler para você está em Levítico capítulo 4, versículo 35, que diz o seguinte: o sacerdote tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro, do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. E o pecado lhe será perdoado. Talvez você me faça uma pergunta: como que o pecador ele alcançava o perdão lá no Antigo Testamento, sem que Jesus tivesse morrido ainda? Bom, Deus instituiu um sistema de sacrifícios lá no Antigo Testamento. E esse sistema de sacrifícios envolvia a morte de muitos animais. E quando alguém cometesse algum pecado, ele deveria oferecer um cordeiro e levar ao santuário, confessar o seu pecado com a mão em cima daquele animal, deveria degolar ele, e o sangue era levado para o santuário pelo sacerdote. Não era uma cena bela, era uma cena horrenda, mas essa cena demonstrava realmente o pecado que existia existia e existe até hoje. Veja, querido, nesses rituais que existiam no Antigo Testamento, esses rituais eles apontavam para o grande sacrifício, o sacrifício de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Veja, o pecado ele é tão terrível, tão horrendo, que ele causa morte. E a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 9, versículo 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O pecado, o salário do pecado é a morte. E nesses rituais nós vemos símbolos daquilo que Jesus iria fazer na cruz do Calvário. Quando João Batista viu Jesus, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Jesus foi perfeito. O sacrifício de Cristo não tem o que completar. Ele foi perfeito. Nós precisamos apenas aceitar esse sacrifício. Aceitar a morte de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Quando eu aceito Jesus como meu Salvador, eu estou aceitando a morte dele também no meu lugar. A morte de um inocente no lugar de um culpado. Era assim que acontecia lá no Antigo Testamento. Quando sacrificava um cordeirinho, um animalzinho indefeso, um animal que não sabe se defender, um animal inocente, no lugar do pecador, todo esse rito era um símbolo do que Jesus iria fazer no Novo Testamento. Jesus Cristo morreu por mim e por você. A obra da expiação foi feita com perfeição. Jesus morreu sem ter cometido nenhum pecado. E essa morte foi substitutiva. Ele morreu no meu lugar, ele morreu no seu lugar. Nossa função agora é aceitar o sacrifício de Cristo e seguir guardando os mandamentos de Deus. Essa é a nossa missão. Vamos orar para que Deus nos dê poder e nos dê também ânimo e poder e alegria em servir esse Jesus maravilhoso que tão bondosamente morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Oramos? Querido e amado Deus, muito obrigado pelo grande sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Sabemos que não foi fácil. As Santas Escrituras nos dizem o quanto o seu Filho amado morreu, sofreu em nosso lugar. E nós queremos, Senhor Deus, pedir que o Senhor nos dê poder para vivermos uma vida em santidade, crescermos na graça e vivermos conforme o Teu querer nessa terra aqui. Abençoe cada um de nós nesse dia, nossas atividades, em nome de Jesus. Amém.